E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar no mundo dos dados de criptomoedas. Isso aí, vamos mergulhar fundo no Into the Block. É isso aí, a gente vai desvendar essa plataforma que promete ajudar a gente a tomar decisões mais inteligentes com os nossos criptos. Exatamente. Mas antes de começar, é importante deixar claro para todo mundo, o Into the Block, também conhecido como ITB, é basicamente uma plataforma de inteligência de dados, mas focada em criptomoedas. É tipo um grande painel de controle com informações que vêm direto da blockchain. Tipo, direto da fonte, sabe? Sem intermediário. Isso. E junta essas informações com outras coisas importantes, tipo indicadores técnicos, sentimento do mercado. Análise de redes sociais também, né? Sim, tudo isso junto e misturado para gerar insights poderosos que ajudam a gente a entender melhor o que está acontecendo no mercado cripto. Beleza. Então a gente vai entender direitinho o porquê dessa ferramenta existir, o que ela faz na prática, como a gente pode usar no dia a dia, quanto custa e como ela se compara com outras ferramentas que existem por aí. É isso aí. Acho que a primeira pergunta que a gente precisa responder é: por que alguém precisaria de uma plataforma como o Into the Block? Qual problema ele resolve? Boa pergunta. É que, vamos combinar, criptomoeda é um mercado ainda relativamente novo, né? Totalmente. De tentar prever para onde o preço vai, o que causa as oscilações, sempre foi um desafio. As ferramentas de análise tradicionais que a gente usa para outros tipos de investimento nem sempre funcionam tão bem para cripto. Porque a dinâmica é diferente, né? As informações importantes estão na blockchain, nos dados das transações e não só no gráfico de preço. Exato. E é aí que o Into the Block brilha. Eles propõem uma nova forma de analisar os criptoativos, que eles chamam de análise fundamental de ativos criptográficos. Que nome chique, hein? Pois é. Mas basicamente significa usar a enorme quantidade de dados que a blockchain gera, junto com outras informações, para entender o valor real de uma criptomoeda e o seu potencial. Tipo, ver além do preço, né? Sim. Entender o que está acontecendo por trás dos números. E para dar conta de tanto dado, eles usam inteligência artificial e modelos estatísticos para encontrar padrões e tendências que a gente, meros mortais, jamais conseguiria ver. Caramba, é muita tecnologia para processar tudo isso. Mas o resultado é incrível. Legal. E falando de resultados, o que o Into the Block entrega para a gente no final das contas? Quais são os produtos, os insights? O foco principal é analisar o comportamento do mercado cripto usando os dados da blockchain como base. A gente está falando de entender o fluxo de dinheiro, as ordens de compra e venda, quem são os grandes investidores, como os tokens estão distribuídos. Uau! É tipo ver o mercado por dentro. Exatamente. E com essas informações a gente consegue tomar decisões mais inteligentes. Inteligentes e com menos risco, né? É o objetivo. Beleza. Mas vamos ser mais práticos. Como que a gente que está aqui tentando entender esse mercado pode usar o Into the Block no nosso dia a dia? Dá uns exemplos para a gente visualizar melhor. Claro, imagina que você está pensando em comprar um token, por exemplo. O Into the Block pode te ajudar a identificar zonas de compra e venda com base no histórico de comportamento dos holders, que são as pessoas que detêm aquele ativo. Tipo onde a galera costuma comprar mais ou vender mais historicamente. Isso. Te dá uma ideia dos níveis de suporte e resistência, onde o preço tende a encontrar mais compradores ou vendedores. Interessante. E aquelas baleias, os grandes investidores. O Into the Block ajuda a gente a monitorar o que eles estão fazendo. Com certeza. Você consegue ver quando eles estão acumulando ou distribuindo tokens, o que pode indicar se eles estão otimistas ou pessimistas com o mercado. Nossa, que poder. E tem mais. Dá para medir o sentimento do mercado, ver se a galera está mais positiva ou negativa, o que também influencia as decisões de investimento. Tipo saber se o hype é real ou se é só especulação. Exatamente. E aqueles fluxos de tokens nas corretoras, que às vezes movimentam milhões, o Into the Block mostra isso também. Mostra sim. Você consegue acompanhar os fluxos de entrada e saída de tokens nas principais corretoras. E isso ajuda a prever se o preço vai subir ou cair. Pode dar algumas pistas. Se muita gente está tirando tokens das corretoras, pode ser um sinal de que querem guardar por mais tempo, o que é positivo. Faz sentido. E se tiver muita gente depositando? Aí pode ser que estejam se preparando para vender. Sinal de alerta. E para quem fica na dúvida se um token está caro ou barato, o Into the Block ajuda a ter uma noção. Sim, ele oferece indicadores que tentam mostrar se um ativo está sobrevalorizado ou subvalorizado, com base em vários fatores. Beleza? Então, resumindo, o Into the Block ajuda a gente a identificar pontos de compra e venda, monitorar as baleias, medir o sentimento do mercado, acompanhar os fluxos nas corretoras e ter uma noção se um token está caro ou barato. Em resumo, é isso mesmo. Show de bola. É. Mas em quais momentos específicos a gente deveria consultar o Into the Block? Tipo, qual é o timing ideal para usar a ferramenta? Ótima pergunta.
Antes de comprar ou vender qualquer ativo, vale a pena dar uma olhada no Into the Block. Para ter mais certeza da decisão, né? Exato. E para quem está pesquisando um projeto novo, uma criptomoeda que acabou de ser lançada, o Into the Block também é útil. Super útil. Dá para analisar a adoção do token, ver como os tokens são tão distribuídos, se tem muita concentração nas mãos de poucas pessoas. Entender se o projeto tem potencial de crescer a longo prazo. Sim, é uma ótima forma de avaliar os fundamentos do projeto. E quando o mercado está muito volátil, com aqueles pumps e dumps, ou quando tem uma queda repentina no preço, o Into the Block ajuda a entender o que está acontecendo. Com certeza. Ele mostra se a galera tá vendendo no desespero ou se tá comprando na baixa, o que ajuda a gente a ter uma ideia do sentimento do mercado. Interessante. É como ter um termômetro do mercado em tempo real. É uma boa analogia. Legal. Agora, vamos falar das funcionalidades. Quais são as ferramentas mais importantes que o Into the Block oferece e que a gente precisa conhecer? Uma das mais legais é o Ownership by Time Held. Que nome complicado. Pois é, mas basicamente ele mostra a porcentagem de holders que estão com os tokens por diferentes períodos de tempo, curto, médio e longo prazo. Saber se a galera tá só especulando ou se realmente acredita no projeto. É isso aí. Se tem muita gente segurando os tokens por muito tempo, é um bom sinal. Sinal de confiança no projeto, né? Exatamente. E o In Out of the Money, que essa ferramenta faz. Ela mostra quantos endereços estão no lucro ou no prejuízo com base no preço médio que eles pagaram pelos tokens. Entendi. Dá pra ver se a maioria dos holders está feliz ou triste com o preço atual. Sim. E isso pode indicar zonas de suporte e resistência. Ou seja, onde o preço pode encontrar mais compradores ou vendedores. Exato. Legal. E para monitorar as baleias, qual ferramenta a gente usa? A Large Transactions. Ela mostra as transações que movimentam grandes quantidades de tokens. Tipo quando uma baleia resolve comprar ou vender uma bolada de tokens. É isso aí. Ajuda a gente a ficar de olho nos grandes movimentos do mercado. E para saber se uma rede blockchain está crescendo, se tem gente nova usando, qual ferramenta a gente usa? O Net Network Growth. Ele mede a quantidade de novos endereços que são criados na rede. Quanto mais endereços, mais gente usando a rede, certo? Em teoria, sim. Mas é importante analisar outros fatores também. Beleza? E os fluxos de tokens nas corretoras a gente vê na ferramenta Exchange Flows, né? Isso mesmo. Lá você vê o volume de tokens entrando e saindo das corretoras. E para quem opera no mercado futuro, o Into the Block também oferece alguma coisa. Sim, eles têm dados sobre contratos futuros, alavancagem e funding rates. Nossa, completo mesmo. E o DeFi, aquele mundo das finanças descentralizadas, também está coberto. Sim, eles têm uma seção de DeFi Analytics com métricas específicas para esse mercado. Caramba. E, para finalizar, tem a Correlation Matrix, né? É isso aí. Ela mostra a correlação entre diferentes criptomoedas. Ou seja, se elas tendem a subir e descer juntos ou não. Exatamente. Importante para diversificar a carteira. Nossa, quanta ferramenta. E para ter acesso a tudo isso, quanto a gente precisa pagar? Eles têm um plano gratuito com algumas limitações, mas para ter acesso completo precisa assinar um dos planos pagos. E qual é a faixa de preço? Em abril de 2025, os planos pagos custavam entre 10 e 15 dólares por mês, dependendo da forma de pagamento. Ok, preço justo, né? Considerando a quantidade de informação que a plataforma oferece. Eu concordo. E além do The Block, que outras plataformas oferecem análises de dados de criptomoedas. Tem o CryptoQuant, que também é bem forte em dados on-chain, com foco em mineradores e corretoras. Legal. E o Glassnode? Glassnode é mais focado em dados brutos e métricas financeiras, mais voltado para analistas experientes. Entendi. E para quem quer analisar o sentimento do mercado nas redes sociais, tem o Sentimento, né? Isso mesmo. Eles combinam dados on-chain com análise de sentimento em plataformas como Telegram e Twitter. Cada plataforma com seu foco, né? Mas o Into the Block parece ter um bom equilíbrio entre dados da blockchain e análise técnica com uma interface amigável. Sem dúvida. Beleza. Para a gente fechar com chave de ouro, quais são os principais benefícios de usar o Into the Block? O acesso a dados que antes eram difíceis de conseguir de forma visual e fácil de entender. Tipo, democratizando a informação, né? Exatamente. E isso ajuda a tomar decisões mais inteligentes, seja para quem faz trade ou para quem investe a longo prazo. E também é uma ferramenta poderosa para quem cria conteúdo sobre criptomoedas, né? Com certeza. Show! Então, resumindo, o Into the Block é uma plataforma completa que usa dados da blockchain para ajudar a gente a entender melhor o mercado de criptomoedas. Concordo plenamente. E aí, galera? Gostaram de conhecer o Into the Block? Espero que sim. Se você curtiu esse deep dive, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E para continuar aprendendo sobre o mundo cripto, dá uma olhada nos outros vídeos do canal. A gente se vê no próximo mergulho. Valeu. Tchau, tchau.